Olá, irmãos, graça e paz. Estamos de volta mais uma vez com o nosso estudo e hoje quero trazer mais 3 versículos que falam de bênçãos hereditárias que o Senhor nos promete. Como eu já falei, eu gosto mais da palavra bênção geracional, porque é uma bênção que acompanha a geração em si. Como eu já falei que existe maldição que acompanham famílias, venho falando, eu estou mostrando alguns versículos e agora, na sequência, estou mostrando esses versículos que falam de bênção geracional. E o primeiro versículo que eu quero ler é o do Salmo 128, 5 e 6. Diz assim: o Senhor te abençoará desde Sião, tu verás o bem de Jerusalém. Então já existe uma bênção de vida aqui. E no verso 6, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Então a promessa é: verás os filhos de teus filhos, o que indica que a pessoa vai viver muito. Então há uma bênção de Deus para aqueles que são obedientes à palavra do Senhor, que esta pessoa verá os filhos dos filhos e a bênção sobre Israel. E o segundo verso que eu quero deixar nesta manhã para você, meu querido irmão que me acompanha, que me segue, querida irmã que me segue, está no Salmo 89. No Salmo 89, verso 29, está escrito o seguinte: conservarei para sempre a tua semente e seu trono como os dias dos céus. Claro que o contexto vai se referir a Davi e a sua descendência, e vai falar de Jesus também como o herdeiro do trono. Mas essa bênção também nos alcança a nós também, a todos aqueles que são obedientes à palavra de Deus. É evidente que se você cumpre a palavra do Senhor, como está lá no Êxodo 20, no verso 5, Verso 6, melhor dizendo, que aqueles que guardam os caminhos do Senhor, já li este verso aqui, eles recebem bênção, Quando você lê a Deuteronômio 28, são 68 versos, 14 são bênção e 34 são de maldição. Olha que coisa impressionante. A desobediência traz consequência. E ele diz aqui, nesse texto, fica bem claro, ele está dizendo: conservarei para sempre a tua semente e o teu trono, como para sempre. Então, há uma bênção para aqueles. Claro que essa aplicação do trono está se referindo à descendência de Davi e a Jesus Cristo, Outro texto, porque a palavra de Deus, ela nos alcança também como nós gentios, quando somos obedientes, no sentido de que a gente prospera quando é obediência a Deus. Eu sei que algumas pessoas, por causa daquelas pessoas que vivem pregando só prosperidade, às vezes anula esse outro lado. Mas nós não podemos errar, porque algumas pessoas erram, Se existe uma promessa para aqueles que são obedientes, Deus vai cumprir com ela. É interessante notar que
existe para nós também, gentios, não só para Israel, bênção também no sentido físico, né? Às vezes nós falamos que as bênçãos de Israel, e já falei isso aqui muitas vezes, quando fala em bênção, refere-se à terra, aos bens, e a igreja, a bênção que era prometida à igreja, claro que é as mansões celestiais, mas isso não significa que nós temos que ter uma vida miserável, uma vida só de calamidade, de bancarrota. Não é verdade isso. O Deus pode abençoar a vida do cristão, que ele pode prosperar sim. Deus dá prosperidade àquele que é fiel a ele. Agora, isso não significa que nós vamos ser ricos, ter grande soma de dinheiro, mas significa que Deus nos dará o necessário para manter nossas famílias, para não termos dívidas, para não vivermos derrotados, né? Eu quero ler ainda mais um verso que é o Gênesis 22, 17 e 18. Diz assim: que deveras te abençoarei, grandiosissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E a tua descendência será bendita, né? Na tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. É evidente que Deus está falando aqui para Abraão. O contexto é esse, que ele está dizendo que vai abençoar de veras, né, a ele. De veras te abençoarei e grandiosamente multiplicarei a tua descendência. Está falando para Israel, a bênção de Israel, mas que nós também somos participantes, porque nós vamos ver na Bíblia que sempre Deus teve em mente uma bênção também para os gentios. Deus teve um chamado para os gentios, e esse chamado também inclui bênção física também, não é só espiritual, embora isso não seja riqueza de você ter aí muitos carros na garagem, muitas fazendas, nada disso. O necessário, né? O carro necessário, a casa necessária, o dinheiro para comprar o alimento, a roupa necessária. Então ele diz aqui que multiplicaria a sua descendência como a estrela dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Quando nós somos fiéis a Deus, Deus também faz-nos crescer, e os nossos inimigos vão ver como Deus nos abençoa, como a bênção de Deus está sobre a nossa vida. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, claro, se referindo a Jesus como o descendente. Mas então, querido, fica aqui esta reflexão. Existe uma promessa para que todo aquele que é fiel a Deus, que anda nos caminhos do Senhor, tenha também bênção geracional, vai ver os filhos dos filhos. Ele terá uma bênção no sentido de não viver na miséria, não no sentido de grandes riquezas, porque Deus também dá riqueza a gentios, né? Porque a bênção é Deus que dá, seja para quem for. Riqueza é um dom de Deus, mas nem todos vão ser ricos, mas terá o necessário, não vai viver em miséria, não vai viver uma vida mendigando. A bênção de Deus para o gentio que é fiel a Deus. Tome posse dessa bênção na sua vida. Deus certamente te abençoará se você é fiel a Deus,
Isso não significa que nós não teremos luta. Claro que vamos ter, mas teremos vitória também. Então, Deus te abençoe. Receba essa palavra em nome de Jesus.